Irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 21 até o verso 37. Dando continuidade às nossas pregações no livro de Mateus. Nós vamos ler do verso 31 até o verso 37. Mateus 5, de 31, ou melhor, de 21 a 37. Diz assim a palavra do nosso Deus, Mateus 5, de 21 a 37. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir algum insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Ouvires o que foi dito? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não te vá todo o teu corpo ao inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Até aqui a palavra do nosso Deus. Talvez você não saiba, irmãos, mas quando Jesus ele começa o seu sermão, o seu famoso sermão no monte, o sermão não é do monte, ele é no monte, né? O sermão fala de um monte de coisa e foi falado no monte. Quando Jesus ele fala, ou quando ele se chama aquelas pessoas e manda elas se assentarem e começa a pregar para elas, Jesus ele está cumprindo uma profecia de Isaías capítulo 2, versículo 3, que diz assim, ó, de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então ali naquele momento Jesus está cumprindo uma profecia. E ele está tratando da questão da lei. Ele está passando agora a lei para a igreja, e a igreja naqueles dias ainda era composta por pessoas de Israel, de judeus, mas ela transporia
as suas marcas, né, o limite territorial, e ele alcançaria pessoas de toda raça, povo, tribo, língua e nação. Todos nós. Então ali o Senhor está mostrando para nós, Ele está passando para a igreja a lei do Senhor. A palavra do Senhor está saindo de Jerusalém e ela está saindo dali e alcançando todo o mundo, como nos alcançou. Lembre-se de que quando Jesus fala que a palavra chegaria até os confins do mundo, irmão, se você contar de Jerusalém, os confins do mundo somos nós. Nós estamos do outro lado do mundo. A palavra chegou até nós, aos confins do mundo, aos confins da terra. Por isso, quando Jesus ele termina de falar, nós já temos acompanhado isso nos outros sermões, quando ele termina de falar das bem-aventuranças, ele passa para dizer, olha, não pensem vocês que eu vim revogar a lei. Eu não vim revogar, mas eu vim cumprir a lei e os profetas. Vocês devem cumprir isso. E ele vai tratando desse ponto, e ele chega no versículo 20, que foi o que nós vimos na semana passada. Ele diz, olha, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum, ou jamais, entrareis no reino dos céus. Bom, ele tratou da questão teológica. Jesus está falando da questão da lei. Ele está falando o que nós deveríamos fazer, como deveríamos ser. Nós deveríamos ser pacificadores, nós deveríamos ser aqueles que choram por causa dos seus pecados, aqueles que são humildes porque reconhecem que não tem justiça própria. Nós devemos ser assim. E devemos agir dessa forma, luzeiros do mundo, sal da terra. Lembre-se, já vimos sobre isso em outra oportunidade. E agora Jesus começa a falar, olha, eu vou aplicar essa mensagem para vocês. Eu vou explicar para vocês o que vocês devem fazer. E aí ele começa falando do homicídio, do adultério, ou ele continua falando, né? Ele já começou já faz um tempo. Já. Ele continua falando agora do homicídio, do adultério e dos juramentos. E uma coisa importante que nós vamos aprender aqui com Jesus, irmãos, é que o padrão dele é mais alto. O padrão de Cristo é muito mais alto. Você já conversou com alguém? Hoje em dia é mais difícil isso acontecer, porque a nova geração que nós encontramos, as novas pessoas, ou as pessoas que encontramos hoje em dia, elas têm uma percepção muito elevada de si, né? Mas se você fosse falar de Jesus há algum tempo atrás, você provavelmente chegaria numa situação em que a pessoa diria a seguinte frase para você: olha, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não sou tão mal assim. Principalmente quando você quer mostrar para ela que ela é pecadora. Mas eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca fiz mal para ninguém. O que Jesus está dizendo para nós aqui, irmãos, e para essas pessoas, e para cada um de nós, porque se você pensa que você não é pecador, o presbítero falou aqui, que fala sempre aos adolescentes, vocês são pecadores, e é isso mesmo. Você pega aquele bebezinho lindo no seu colo, que acabou de nascer, e você olha e fala, pecadorzinho, carente da glória de Deus, miserável. Eu olho aqui para ele, parece que não é nada, mas lá dentro, em potência, você tem um pecador miserável, que quando ele crescer, ele vai afrontar a Deus. E quando menos você percebe, ele cresce. E o primeiro dia que você chega no quarto, assim, vê aquela bagunça, e fala, quem foi que fez isso? Aí ele fala, não fui eu. Eu lembro quando eu ouvia isso, não foi o Pedro, não foi o André. Ah, não foi o Pedro? Ou, não foi o André? Então quem foi? Não sei. Não sei. Já está mentindo. Jesus vai dizer para nós, irmãos, que o padrão dele é muito mais elevado. Ele diz o seguinte, olha, se você, no versículo 22, do texto que lemos, do capítulo 5, se você odiar alguém, se você ofender alguém, se você se irar contra alguém, se você tem um acesso de raiva, você, no padrão de Deus, você é um assassino em potencial. Meu Deus. Olha o que Jesus diz. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento,
E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Ele vai enfatizando aqui, já está falando aqui, julgamento de tribunal. E quem chamou o outro de tolo? A expressão ali é raca, ninguém sabe direito o que significa esse raca, mas é traduzido aqui por tolo. Se você xingar o seu irmão, você está sujeito ao quê? Ao inferno de fogo. Quem poderá se livrar? O que Jesus está dizendo para nós, irmãos, é que o padrão dele é muito mais alto. É o padrão de Deus. Fazendo, às vezes, evangelismo, na época do seminário, nós tínhamos o evangelismo Mackenzie. Acontecia 4 vezes por ano. Uma delas era feita no hospital. Mas das outras vezes, nós fazíamos sempre como a igreja queria, ela podia pedir para o seminário, uma lista é grande, e aí o diretor do seminário, ele agenda lá, pode levar uns 2, 3 anos para isso acontecer, mas você consegue. E aí a gente ia para os evangelistas, nós tínhamos um questionário padrão, que era perguntas sobre os 10 mandamentos. Você já matou alguém? Não, nunca matei. Olha, mas Jesus falou que se você odiar alguém, você já matou. E eu lembro que às vezes eu perguntava, isso aconteceu umas 2 vezes, você já mentiu alguma vez? E o cara, não, nunca menti. Aí eu já escrevia lá, mentiroso. Já está mentindo para mim. E uma dessas vezes, aí chegou no adulterará, mas aí eu dava uma explicada, né? Mas olha, você nunca adulterou para ninguém, com ninguém, você nunca olhou, porque Jesus disse que se você olhar para alguém com olhar de lascívia, você já adulterou. Aí o rapaz falava assim, não, eu já, né, quem nunca, né, saiu com outra mulher assim e tal. Eu falei, então você traiu sua mulher. Quem nunca traiu? Eu falei, eu nunca traí. Aí ele falava assim, aí eu falei assim, você traiu para sua mulher, você contou para ela? Aí ele falou assim, não, né, não contei para ela. Eu falei, então você não mentiu? Aí ele, eu acho que talvez eu tenha mentido de vez em quando, mas quem não mente, né? Aí eu tive que ficar quieto, porque mentir a gente mente. Deveríamos nos envergonhar por isso. Jesus vai dizer, olha, quem se irá com alguém já matou. Quem olhou com olhar de lascívia, já adulterou. Porque a gente imagina que matar é só quando você comete o ato. É quando você vai lá e tira a vida. Quando você vai por vias de fato. Mas odiar alguém, nos padrões de Deus, já é matar. Olhar com os olhos de lascívia, olhar lascivamente para uma mulher ou para um homem, já é adultério. E às vezes a gente fala assim, não, o primeiro olhar não é problema, o pecado está no segundo olhar. Depende. O primeiro olhar pode ser um olhar sem querer, a pessoa passou na sua frente, passou pelos seus olhos, e aí você acompanhou, aí é o segundo olhar. Mas às vezes você está vendo a pessoa passar e você já vai olhando. O primeiro olhar já é pecaminoso. O padrão de Deus é mais alto, irmãos. Nós achamos que para adulterar você tem que ir para vias de fato, ter a relação, a conjunção carnal. Mas para os olhos de Deus, se você olhou com olhar de lascívia, se você olhou com malícia, você já adulterou. O padrão de Deus é mais alto. Jesus vai dizer aqui, quando se trata dos juramentos, ele fala assim, olha, versículo 34, eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrada dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Quando você faz isso, você está quebrando o primeiro e o segundo mandamento. Você está tendo alguém assumindo o lugar de Deus para você, e você está chamando por testemunha algo que não pode testemunhar. E quando você faz isso, na verdade, é porque sua palavra não vale nada. E não vale nada porque você quebrou, até anotei os mandamentos aqui, o 9º mandamento. Não dirás falso testemunho. Quando você odeia alguém, você quebra o 6º mandamento. Você matou, você assassinou. Quando você cobiça alguém, você está quebrando o 7º e o 10º mandamento, está adulterando e está cobiçando. E quando você precisa jurar, é porque o 9º mandamento já foi faz tempo. Sua palavra já não vale mais nada. Eu já vi uma vez uma frase de alguém que diz o seguinte, mas jura quem mente.
Ou seja, aquele que mente, normalmente fica tentando jurar para reforçar a mentira que ele está contando. E eu já vi gente falando mentira descarada, e ele fala, não, eu juro para você que foi assim. Eu falo, rapaz, jura não. Jura não. O padrão de Deus, irmãos, é muito mais elevado. Muito mais elevado. Bom, Jesus também nos ensina uma outra coisa importante aqui nesses textos que lemos, ou neste texto que lemos. Resista aos inícios. O primeiro pecado começa com o primeiro passo em direção ao pecado. O primeiro pecado começa no coração, no nosso coração. Olha só o que a Bíblia diz, lá em Tiago, capítulo 1, versículo de 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça. Não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há, diz lá João, capítulo 1. Capítulo 2. Não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há, porque aquilo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós somos tentados segundo a nossa cobiça. Tiago 1, 14 a 15, já que vocês estão abrindo aí. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Jesus, lá em Mateus 15, 19, ele diz o seguinte, olha, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, mentira, e blasfêmias. O pecado começa no nosso coração, e depois que ele está gerado em nosso coração, irmãos, até ele se tornar atitude, é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Resista aos inícios. Resista aos inícios. Cuidado com o olhar. Cuidado com a ira no seu coração. Cuidado. Lembra quando Caim e Abel, Caim ficou com raiva de Deus, porque Deus aceitou a oferta de Abel e não a dele, e aí Caim não podia fazer nada com Deus, então ele fica com raiva de quem? Caim não pode fazer nada contra Deus, então ele vai matar Abel, que é a razão que ele fez ele se sentir menosprezado. Porque se Deus tivesse rejeitado os dois, para Caim estava beleza. O problema de Caim foi que ele aceitou Abel. E aí o que Deus disse para ele? Caim, o pecado jaz à porta. Cuidado. Cabe a você resistir a esse pecado. E o que Caim fez? Ele deu a vazão ao seu pecado. E ele matou o seu irmão. Resista aos inícios. Cuidado com o pecado no seu início. Quando ele parece ser inocente. Ah, é uma moça tão bonita, eu só estou olhando para ela porque ela é bonita. Eu já vi um amigo meu falando assim, olha, esse negócio de beleza, ele é assim, se a pessoa é muito bonita, a gente olha. Se ela for muito feia, a gente olha também. Eu falei, miserável, racionalizando o pecado. Cuidado com os inícios. Cuidado, irmãos, quando o pecado parece ser tão inofensivo, tão ingênuo, porque é assim que as coisas começam. E elas acabam terrivelmente. O que a Bíblia diz? Há caminhos que ao homem parece direito, ele olha e fala assim, é só uma frutazinha, custa nada dar uma mordidinha nela. Ela vai me fazer sábio como Deus, ela vai me torná-lo semelhante a Ele. Que mal há nisso? E aí ela come o fruto. Dá ao seu marido, ele também come. Se ela tivesse rejeitado e mandado, ou exercido a função dela de corregente do céu e falar, serpente, cala a boca e vai embora, nós estaremos até hoje no paraíso, com Deus. Mas ela deu ouvidos à cobra, começou a dar ouvidos àquilo que ela tinha a dizer. E é sempre assim que começa. Resista aos inícios. Cuidado onde nós colocamos os olhos. Tem uma passagem de Jó, capítulo 31. Jó foi o melhor de nós, né? Até covardia. Depois de Jesus, quem mais ouviu do próprio Deus dizendo, viste lá meu servo Jó, homem íntegro, reto,
Temente a Deus que se desvia do mal. Pensa se fosse de você e de mim que Deus estivesse falando. O diabo provavelmente diria, Senhor, nele se cumpre aquela passagem, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas Jó não, Jó era diferente. No capítulo 31, no verso 1, Jó disse assim, eu fiz um pacto com os meus olhos, jamais colocarei eles sobre uma donzela. Jó viveu, irmãos, nós nem sabemos em que período. Provavelmente, imaginamos nós que período de Abraão. Jó não era de Israel, mas ele sabia que se ele colocasse os olhos sobre outra mulher, ele estaria pecando contra Deus. E ele diz isso no versículo 2, que recompensa eu teria diante do juiz de toda a terra. Jesus também nos ensina, irmãos, como nós devemos lidar com o pecado. A primeira forma de lidar com o pecado, vamos dizer assim, é que o pecado, nós devemos lidar com ele rapidamente. Olha só, o que Jesus diz aqui com relação ao homicídio, né? Entre em acordo sem demora. Não demora. Porque você está com raiva, você pensa o seguinte, olha, quando eu passar raiva, eu converso com ele. Mas o que Jesus nos fala é, lide rapidamente. Não protele. Eu estava conversando com um casal esses dias na minha casa, um casal de noivos jovens, vão casar aí por esses dias, em breve, e eu falei para eles uma passagem da Bíblia que diz o seguinte, nunca se põe o sol sobre a sua ira. Não deixe, ia falando isso sobre o relacionamento de namorados, relacionamento de marido e mulher, mas em todos os aspectos, irmãos, nunca deixa se pôr o sol sobre a ira. O que significa isso? Não deixa passar o tempo. Não deixa o tempo passar. Não deixa, vai deixando, uma hora eu lido com isso. Porque o tempo vai passar, e às vezes acalma, mas na maioria das vezes a ira aumenta, às vezes, e vai chegar um momento, né? Às vezes você não vai nem se lembrar, por que eu estou irado com aquela pessoa? Eu não sei, mas só sei que eu não gosto dela. Lide rapidamente com o pecado. Não deixe ele crescer. Não deixe ele enraizar no seu coração. Não deixe a ira enraizar no seu coração. É um desejo lascivo? Acabe logo com ele. Tem uma pessoa no serviço que está te assediando? Acabe logo com isso. Mas é tão legal, ela me entende, ele me entende nada. Ele sempre te entende até você cair. Depois que você caiu, aí você vai ver que tudo era ilusão. Lide rápido com isso. Seja enérgico no lidar com o pecado. Olha o que Jesus fala aqui com relação ao desejo pecaminoso do olhar, né? Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. É lógico que ninguém vai ficar arrancando olhos aqui, cortando mão fora, mas imagine o impacto que essa mensagem teve para os primeiros ouvintes. Eles não têm 2000 anos de história de cristianismo para entender essa passagem. Para eles, a ideia que Jesus quis passar é a mesma que ele quer passar para nós. O pecado é tão cruel, ele é tão horrível, que se for preciso, arranque um olho. É lógico, você pode pecar com o outro olho. O que Jesus está querendo dizer é que o corte tem que ser drástico. A sua forma de lidar com o pecado tem que ser drástica. Rompa a amizade, mude o caminho. Saia de perto, trate com Deus, porque seu coração precisa ser tratado. Age de forma drástica. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de longe de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Irmãos, às vezes a gente fica com receio de falar para alguém, olha, se você continuar sem Cristo, você vai para o inferno, mas Jesus não tem esse receio, não. Jesus, ele é pródigo e fala, você vai para o inferno. E por que Jesus fala isso? Porque é verdade, irmãos. Porque é verdade. Como lidar com o pecado? Fale a verdade. É o segundo ponto aqui do juramento. O problema ali não era o juramento. Quando eu ouvi essa passagem, né, quando eu era criança, os pregadores falando, olha, diga sim, sim, não, não, e eu ficava pensando,
Então, toda resposta que alguém fizer para mim, eu tenho que dizer sim, sim, não, não, não é disso. Sim, quando você quer dizer sim. E não, quando você quer dizer não. Eu estava ouvindo, eu gosto muito de um autor brasileiro falecido, o Ariano Suassuna. E ele é engraçado, eu gosto das leituras dele, e eu acho ele era muito engraçado. E uma das suas apresentações, né, ele falava também, dava palestra, e ele era muito engraçado as palestras dele. E ele falava assim, olha, eu gosto da mentira ele fala assim que ele gosta da mentira pela arte. Ele acha que é artístico a mentira. Ele fala que o brasileiro é muito mentiroso. E aí ele fala assim, ó, se você falar para mim assim, ó, e é verdade, a gente fica pensando, é verdade o que ele disse. Se eu falar para você assim, olha, você falar, Diogo, vem na minha casa, eu falar assim, ó, vou fazer de tudo para eu ir, quer dizer que eu não vou. E a gente não é assim às vezes? E aí, nesse caso, nós estamos dizendo sim, quando nós queremos dizer não. Ele fala assim, ó, se eu disser que eu vou na sua casa, pode ser que eu vá, pode ser que eu não vá. Mas se eu falar assim, ó, vou fazer de tudo para ir, quer dizer para você que eu não vou de jeito nenhum. Fale a verdade. Porque quando nós falamos a verdade, irmãos, nós não precisamos nem jurar. Não é que não pode ter juramento nenhum nunca. Tanto é que eu achava que jurar era pecado terrível. E eu pensava, meu Deus, se um dia que eu tiver que jurar a bandeira, como é que vai ser? Os homens sabem o que é isso, um dia chega. Você tem que jurar lá que você vai defender a pátria e tudo mais. É um juramento, como é que eu posso fazer isso? Não posso jurar. Não é disso que Jesus está falando, irmãos. Há juramentos solenes. Vai ter um momento que você vai ter que jurar solenemente. Mas jurar o tempo todo não é necessário. Por quê? Porque você fala a verdade. Você jura diante de pessoas que não te conhecem. Mas para aqueles que te conhecem, se você falar a verdade o tempo todo, as pessoas vão confiar no que você fala. Não é verdade isso? Por que nós confiamos que Jesus um dia virá nos buscar? Não é pelo fato dele sempre ter dito para nós a verdade? Jesus nunca mentiu. Se ele tivesse mentido uma vez, irmãos, na hora que eu lesse esse texto, eu falava, mas será? Já mentiu uma vez. Como é que eu vou confiar? Mas porque ele não mentiu nunca, nós podemos confiar, irmãos, que ele virá nos buscar. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Sabe o que significa, irmãos? Nós temos que ser diferentes. Se a nossa justiça não exceder muito, em muito, a daqueles escribas e fariseus que haviam na época de Jesus, nós não somos cidadãos dos céus. Mas eu não consigo. Na verdade, quem é que consegue? Irmãos, ninguém. Ninguém consegue. Mas se não conseguimos, o que devemos fazer? Ir diante daquele que perdoa os nossos pecados. Mas isso jamais pode se tornar uma muleta para que pequemos. Se a gente for ler lá a carta de João, ele fala assim, ó, filhinhos, eu vos escrevo para que não pecais. Mas não é para pecar, de jeito nenhum. Mas não fique atribulado, não fique desesperado, porque quando pecares, lembra que você tem um advogado nos céus. Jesus Cristo, o justo. O justo. É pela justiça dele que somos aceitos. Pela justiça dele nós podemos entrar no reino dos céus. Mas isso também é desculpa para que a gente peque. Aquele texto que diz assim, ó, onde abundou o pecado, superabundou a graça, ele continua. Ele diz assim, que farei então? Pecarei mais para que a graça seja mais abundante na minha vida? E aí ele responde, qual é a resposta? De modo nenhum. De maneira alguma. Nós precisamos ser luzeiros nesse mundo. O mundo precisa ver em nós a justiça de Cristo. Os melhores cidadãos. As melhores pessoas. Aqueles que não se entregam à perversidade. Aqueles que amam. Aqueles que agem com misericórdia. Os misericordiosos. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu li o finalzinho do comentário de J.C. Ryle, né, falando sobre essa passagem. Ele diz o seguinte, que os homens nos chamem de muito restritos.
se assim desejarem. Que digam que somos por demais meticulosos, se isso lhes agrada. Não nos deixemos abalar com isso. Estamos apenas fazendo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos manda. Sabe por que você tem que fazer isso, irmãos? Porque Deus manda. Acabou. Sendo assim, não temos do que nos envergonhar. Nós estamos fazendo aquilo que Deus nos manda. Aquilo que Cristo nos manda. Vencer o adultério. Vencer a ira pecaminosa. E não ficar o tempo todo negando a Deus com juramentos. Porque nossa palavra tem que ser verdadeira. Nossa palavra tem que ser a verdade. Havia um tempo, irmãos, em que contratar um cristão, um evangélico, era coisa muito comum. As pessoas nos contratavam para os serviços porque nós falávamos a verdade, porque nós fazíamos o que tínhamos que fazer. Hoje em dia, com muita vergonha, às vezes quando você pensa, olha, eu vou contratar alguém, mas eu não vou contratar crente, não. Porque se eu contratar, esse rapaz vai me dar nove, vai me dar chapéu, e eu vou passar raiva, e eu ainda vou ter que lidar com ele de forma diferente, porque ele é meu irmão. É muito triste, irmãos, quando o cristão se torna alguém em que não mais se pode confiar. Nós devemos ser as pessoas em que o mundo confia. Onde as pessoas olham e enxergam um farol, a luz de Cristo resplandecendo. Nós devemos ser aqueles que pagamos as nossas dívidas, aqueles que cumprimos os nossos contratos, os nossos acordos, ser aqueles que falam a verdade. É muito triste quando a gente ouve aí denúncias de pastores, de membros de igreja que estão traindo as suas esposas, adulterando, quando nós devemos vigiar até o nosso olhar. E é muito triste quando a gente está no trânsito e alguém nos dá uma fechada e a gente fala impropérios para aquela pessoa. Nós já somos assassinos no ponto de vista de Deus. Mas isso é demais. Isso é demais, pastor. Fala isso para Jesus. Foi Ele quem disse essas palavras. Nos sujeitemos a Deus. Resistamos ao diabo e ele fugirá de vós. Curva a sua cabeça. Senhor, ouvimos a Tua palavra e ela é certeira, Pai. Ela vai aonde ninguém mais vai. Ela nos fala verdades inquietantes. Nos sentimos diante dela, Pai, insuficientes. E somos mesmo, Pai. Nós não somos suficientes para Ti. Precisamos do nosso Salvador Jesus Cristo. E somos gratos, Pai, porque o Senhor providenciou o nosso Salvador, aquele que cumpriu toda a lei, aquele que foi justo e é aquele que é o justificador daqueles que o buscam. Ó Deus, ajuda-nos em nossas fraquezas. Que jamais, Pai, a nossa compreensão, a nossa certeza de que não podemos te obedecer em tudo que Tu nos manda, que nunca isso venha se tornar uma desculpa para continuar pecando, mas que sejamos os melhores, Pai. Melhores pessoas, melhores pais, melhores filhos, melhores maridos, melhores vizinhos, melhores funcionários, melhores patrões, melhores estudantes, melhores professores. Em tudo que façamos, Pai, que façamos para a glória e honra do Teu nome, que é santo e bendito para sempre. Ajuda-nos nisso, que nos envergonhemos do nosso pecado e que nos aproximemos cada dia de Cristo, através da pregação da Tua palavra, através da leitura bíblica, através da oração, para que sejamos moldados à estatura do perfeito varão, do perfeito homem, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Amém.